Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. O assunto de hoje é conexão corpo-espírito, como que é feita essa conexão, e também sobre percepções extrasensoriais com um amigo meu, cirurgião, dentista, estudioso do kardecismo, Dr. Orígenes Caetano de Santos Bastos, mais conhecido pelos amigos como Dr. Caetano, que está aqui comigo hoje aqui no Fronteiras. Você pode nos assistir também pela internet no santaportal.com.br/TV. Lembrando que o programa passa de forma inédita nos domingos, às 7 da noite, e as reapresentações aos sábados, às 21 horas. Antes de passar a palavra ao Dr. Caetano, no tema de hoje, eu vou dar 3 recadinhos rápidos para você, começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha. Lembrando que em Coisas do Brasil você encontra a maior variedade de minerais e pedras preciosas, livros e artigos esotéricos. Tem também a Livraria Católica Mãe Rainha com toda a linha de bíblias, livros, imagens, terços, CDs e DVDs dos padres que estão na mídia. É só comparecer lá, legal, fica no Shopping Boulevard Martim Afonso, em São Vicente, na rua Martim Afonso, 220, loja 125. O segundo recadinho vem da terapia ortomolecular do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo como objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposição via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como pelo Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e também o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho tem várias especializações no Brasil, China, França, Bélgica, e ele tem a clínica em São Paulo, mas atende 2 vezes por semana em Santos, no Smart Center. É só agendar pelo telefone 3285-6993, ó, 3285-6993. Se você procura um excelente ortomolecular, tá aí. Você pode saber mais no site santineortomolecular.com.br, e o atendimento é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Doutor Caetano, obrigado pela sua participação anual, né? Todo ano ele bate o ponto aqui com a gente, né? Faz parte desde o início, né? 19 anos. Início. Fronteira faz 19 anos, faz esse ano, 19 anos. Eu era uma criança ainda. Então, era uma criança. Quanto tempo já. E parabéns a você aí por sustentar esse programa durante tanto tempo, que isso não é qualquer um que sustenta. Mas eu agradeço aos meus parceiros, como você, né, doutor? É verdade, Caetano? E ainda mais aos domingos, né? Que é um dia dedicado à sua família, tudo, e você deixa lá para prestar esse serviço à comunidade. É verdade. Obrigado, viu, doutor Orígenes? Bom, conexão corpo-espírito, né? Eu não sei se o que você vai falar é com base mais no kardecismo, ou se já existe algum experimento científico que consegue visualizar de alguma maneira essa conexão. Então, vamos lá. Tudo que nós vamos falar hoje está embasado nas informações que os espíritos trouxeram lá na França, precisamente em Paris. E esse professor, esse pedagogo, Allan Kardec, ele foi estudar sobre o que vinha acontecendo, fenômenos, isso e aquilo. E algumas pessoas já estavam fazendo isso, mas ele desenvolveu um método para a gente poder fazer essa pesquisa. Da mesma forma que você vai num laboratório e tem que repetir várias vezes o procedimento para ver se ele tem êxito ou não, se é válido ou não, ele também desenvolveu um método, porque quando você vai falar com pessoas, essa pessoa ela tem vontade própria, então ela fala ou não fala com você. E ainda mais ela estando no mundo espiritual, você não tem como identificar a pessoa senão através de uma conversa, um diálogo. Então ele pegou esses diálogos que aconteceram por toda a Europa, muitas pessoas recebiam essas informações, e ele reunia essas informações e viu que aquilo estava mais ou menos de acordo. Quer dizer, ele tinha uma autoridade sobre esse assunto, porque eles falavam a mesma coisa, eles não eram contraditórios. Então, esse conhecimento do mundo espiritual, ele tem assim o seu mérito,
porque há uma concordância do tema, há uma concordância dos assuntos. Então, isso é uma forma de você dizer que existe uma verdade por trás disso. Quando muitas pessoas tratam do mesmo assunto e com respeito, então nós temos a certeza que isso aí faz parte de um princípio, nós podemos partir de um princípio de que isso seja uma hipótese verdadeira. Então, ele partiu desse princípio. Perfeito. Reuniu todas as informações, e uma das informações que eles nos trouxeram é que nós estamos nesse corpo, mas nós somos um ser espiritual, o nome foi dado de espírito, mas nós somos um ser, entre aspas, imaterial. E como é que você liga uma coisa que é imaterial a uma coisa material? Eu preciso ter um intermédio entre esses dois pontos, entre o espírito e entre o corpo. E então todos nós, temos um corpo que é espiritual. E esse corpo espiritual, ele faz essa ligação do espírito à matéria. Mas como é que faz isso? Esse perispírito, que é o nome dado a esse corpo espiritual, ele reúne elementos do espírito e reúne elementos da matéria. O que nós chamaríamos em informática de interface. Interface. Exatamente isso. Então eu preciso ter elementos dos dois para fazer o quê? Uma união. Se eu não conseguir, se eu não tiver esse elo de ligação, não tem como haver uma manifestação, por exemplo, espiritual. Não tem como o espírito movimentar essa mesa, esse copo, uma matéria, se ele não pegar elementos daqui, nosso, de matéria. Sim, de matéria. Então ele precisa disso. Então, o corpo espiritual é aquele corpo que quando nós desencarnarmos, porque nós não fazemos parte desse mundo, esse mundo é um mundo assim, até estranho para a gente, porque nós somos espíritos, nós estamos vestidos da matéria, nós temos espaço e tempo aqui, porque no universo, como é que é a questão do espaço e do tempo? É uma mensuração nossa ao que humana, para a gente ter uma ideia de tempo e assim por diante. Mas no mundo espiritual, essa questão ela some de acordo também com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído... Com base nisso que você me falou, já me dá um monte de pergunta. Deixa eu só dar um... Eu falei que ia dar 3 recadinhos no começo do programa, eu dei 2, esqueci de um terceiro, que é da Seite Noie. Tá. Eu vou jogar no final... Não, joga no final do bloco, tá bom, Matheus? Joga no final do bloco, tá? Então, você está falando assim que o espírito, para poder mexer alguma coisa, precisa, então, do perispírito, pelo menos, para você... Ele precisa. Precisa. Mas a gente vê manifestações, que aí eu não sei se é fato ou não, de coisas que se mexem, existem casas que se dizem mal assombradas, que tem alguns fenômenos físicos ocorrendo. Como que isso, então, é possível, doutor Caetano? Então, nesse caso? Numa outra dimensão, esses espíritos, as pessoas que se encontram na outra dimensão, elas precisam da matéria viva, né? Então, aonde tiver um ser vivo, por exemplo, a planta, um jardim, uma floresta, onde nós temos elementos ali que nós podemos retirar e utilizar. Hoje, a física quântica, né, que vem estudando aí esse outro estado da matéria, por exemplo, o plasma, né, e aonde as correntes eletromagnéticas percorrem com tal velocidade e aonde é o caminho delas, é um meio de comunicação, o veículo de comunicação, é nesse plasma onde caminha o nosso pensamento. Os espíritos também, eles pensam, eles têm vontade, então o que eles podem aurir forças nesse fluido, nesse plasma, que os espíritos chamaram de fluido universal. Então eles podem fazer uma combinação, é assim que eles dizem, desse fluido universal, ou plasma da física quântica, pegar esses elementos e também aurir forças da pessoa, ou da planta, ou de um animal e assim por diante, para promover a movimentação de alguma coisa material. Então não existe nada assim de miraculoso, sobrenatural. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Nós que desconhecemos. Né? Então eu acho assim, quando surge o Espiritismo, que na realidade veio aqui para o Brasil de uma conotação religiosa, e tudo que entra na alçada da religião, entra na questão de crença, na questão de pecado e assim por diante. E o Espiritismo não tem nada disso. Não entra nesse mérito. Porque é um conhecimento e conhecimento é um saber.
Então, é diferente da crença. Hoje eu acredito e amanhã eu posso não acreditar. Mas se hoje eu sei, nunca mais deixo de saber, né? Perfeito. Caetano, vamos falar então do momento da conexão espírito-corpo, ou seja, no momento em que a criança é concebida. Em que momento que o espírito entra, talvez já na vida intrauterina, creio eu? Na realidade, da mesma forma que quando nós estamos para reencarnar, vamos falar de uma coisa programada. Tá. Programada. Então, eu vou falar de uma família programada. Né? Talvez não seja a maioria de já nós. No mundo espiritual, você diz no isso. mundo espiritual. Porque às vezes não houve um programa para nascer uma criança numa relação sexual, de carnaval, onde as pessoas não se conheciam, ou no bar e assim por Ou de um diante. estupro. Ou talvez. Mas vamos falar de uma família programada. Então, lá nós vamos saber quem vai ser o nosso filho, mais ou menos nós vamos ter ideia da esposa, do marido. E nessa programação vai chegar um período que nós vamos passar a receber os filhos. E quando nós estamos próximo dessa data, é como se eles fossem se aproximando da gente, se afinizando ali com a gente. E aí eles vão entrar também num processo de miniaturização, eles vão tornar-se uma miniatura, entre aspas, porque é como é que eu vou conceber uma mente ligada, por exemplo, num ovo? Então eu preciso adormecer, há um esquecimento, e é como se ele entrasse aí numa hibernação até o rompimento, o seu nascimento. Então ele passa por esse período, que vamos chamar de uma hibernação assim, onde ele vai passar dentro de uma vida intrauterina, mas dependendo também da sua evolução espiritual, ele não tem a necessidade de ali próximo estar. Ele pode estar até distante. Tudo vai depender da evolução do espírito. Quanto menos evoluído, muito mais ele vai sofrer esse processo de esquecimento, de se tornar miniatura. Mas não tem um momento certo da pós-fecundação? Você está falando da conexão mesmo. Então, é quando há a fecundação. Quando houve a fecundação, já do esperma no óvulo, naquele momento, com o óvulo, ali está ligado e inicia a vida ali. Ali já dá o start do espírito ali. Isso. E isso não é o espiritismo que fala? Todos os livros de embriologia do mundo todo falam isso. Todos os livros. Eu não sei qual é a dúvida que as pessoas falam assim, mas é do dia seguinte, é do dia anterior, é não sei o quê, tantos dias depois que eu vou ter a questão de direitos, né, do embrião e assim por diante. Não. Houve a fecundação, é a partir dali que inicia a vida. Porque, Jadir... Então a pílula do dia seguinte já é condenável? Ela vai... Porque você já abortou ali um vai espírito. Vai abortar, exatamente. Então, o que deve pensar é o seguinte, existe uma ligação. Para você ficar velho, você precisou ser adulto. Para você ficar adulto, você precisou ser jovem. Para você ser jovem, você precisou ser adolescente, adolescente criança, criança neném, neném feto, e você precisou nascer de um ovo. Então, se você corta o ovo, não vai existir o velho. Você entendeu? Não vai existir o velho. É uma questão contínua. Então, as pessoas falam tantos dias podem ao sistema nervoso central. A vida está concebida. Uma criança ou uma pessoa, ela não tem que pagar por um erro do outro. Aconteceu, foi ao acaso. Porque às vezes a gente diz, é porque as pessoas, mas o corpo é meu. Não, o corpo é seu, né? Você é responsável pelo seu corpo. Mas ele tem o seu corpinho. Agora você é responsável por manter a vida dele, não tirar a vida dele. Nós entramos já num outro assunto, que talvez fosse necessário. Então deixa eu fazer o caminho contrário. E a desconexão matéria-corpo pós-morte, em que momento isso se dá? Então, vamos pensar assim. Dia 18 de janeiro, minha mãe desencarnou. E ela passou mal, era uma quarta-feira, era terça-feira, e foi ao hospital, tudo. Quando voltou à noite, e eram umas 10 horas da noite, eu percebi que ela estava bem enérgica, assim, sem forças. A gente não imagina que vai morrer, vai desencarnar. E se eu soubesse disso, eu teria me despedido de uma outra forma. Mas fui lá, beijei a tudo e me despedi, mas como se fosse reencontrá-la no dia seguinte. Ela já estava sem forças.
já estavam ali preparando ela para se desligar. Como ela teve um desencarne mais ou menos rápido, né? Então houve um preparo ali. Minha mãe também já era conhecedora desse assunto, então já mais ou menos tinha um entendimento sobre isso. E aí no dia seguinte, de madrugada, eu recebi a notícia e quando fui lá, tentaram reanimá-la, mas ela já estava se desligando. Então, esse desligamento pode acontecer de uma forma abrupta, um acidente, ou então pode se desligando aos poucos, que talvez fosse mais interessante para que o espírito fosse se afrouxando no corpo físico. E às vezes alguns falam, pô, mas eu estou vendo minha mãe, eu estou vendo meu avô, e não sei o quê, né? Então deixa eu fazer uma pergunta de forma diferente. Agora no último dia 5 de junho, na madrugada de 5 de junho, agora de 2017, desse ano, né, recentemente, há uma semana atrás, eu perdi um cunhado, foi um infarto fulminante, é um cunhado que eu tenho como irmão, uma pessoa que eu gosto muito, pessoa de coração muito bom, pessoas realmente que até onde ele mora, o condomínio onde ele mora, fizeram uma carta em homenagem a ele, por ele ser uma pessoa muito boa mesmo. E eu fiquei muito triste com essa morte. E ele queria ser cremado, e foi cremado, que foi um desejo dele em vida, né? Isso. Aí, no memorial, ainda perguntaram, eles gostariam que ele fosse cremado 72 horas depois por causa de alguns conceitos religiosos? Nós falamos sim, espera 72 horas. Há essa necessidade, de acordo com o Espiritismo? Isso, é engraçado isso. A lei recomenda 72 horas. Mas o Espírito Emmanuel, aquele que orientou o Chico Xavier na sua vida, ele certa vez falou sobre esse assunto da necessidade de 72 horas. Que é um período onde, porque você, imagine só, às vezes você está condicionado a uma vida física de 74 anos. Acordar, trabalhar, dormir, comer, se alimentar, sair. E você está condicionado, tem a família, tem filho, tem isso, tem os parentes. Há um condicionamento. E chega de repente, acabou. Então, deve haver um preparo ali para que isso seja menos traumático. Então, nesse período, é como se infartou, tivesse num hospital, no mundo espiritual, e lá vai receber todos os cuidados, porque às vezes a gente nem dá conta que morreu. Como é que morreu? Porque o próprio espírito não percebe. Não percebe por quê? Porque o teu perispírito, ele, ou melhor, isso aqui é uma cópia do meu perispírito. Então, quando eu desencarnar, eu terei esse corpo, ou esse visual, né? Eu espero que seja um pouquinho... É isso que você vai continuar vendo, a eu mesma espero coisa. que seja um pouquinho melhor, né? Que a gente vai envelhecendo, né? Mas a tendência nossa é quando desencarnar, nos vemos dessa forma. Um filme que retrata muito bem isso é o Ghost, quando o Patrick Swayze, ele recebe um tiro e ele sai correndo. E ele se vê daquela forma. É daquela forma mesmo. Seria assim, uma loucura, você está até hoje assim, morreu, daqui a pouco você se vê como um ET, alguma coisa do gênero. Não, você se vê da mesma forma. Porque quem moldou esse corpo físico é o seu corpo espiritual. E quem moldou o seu corpo espiritual é você, o seu estado emocional. É interessante isso, né? É interessante. Isso que eu estou falando... Mas é menos traumático, né? Muito menos traumático. Você vê como era. É uma coisa assim natural, é uma coisa assim até misericordiosa, não é verdade? Isso quem fala, só Allan Kardec, os espíritos, muitos estudiosos aí da ciência, vêm falando isso há muito tempo, né? Entendi. Então, mas existe algum problema de você cremar antes de 72 horas? Tudo vai depender do apego da pessoa à matéria, né? Tudo vai depender do apego. Porque às vezes a pessoa pode até assistir a sua decomposição, ver os bichos te comendo. Por isso que não é bom ficar pegado à matéria. Entendi. Tudo passa na vida. Por isso que obedeça aos ritmos da vida. A velhice é a velhice. Não vamos estar com 80 anos querer aparecer um jovem de 20 anos de idade. Porque quando você desencarnar, a gente pode se assustar. Viva o seu momento, aquilo que lhe permite isso, naquele... Né, isso. Tá certo. É. Legal, vamos continuar conversando no próximo bloco. Eu quero entrar também sobre, Tá nessa outra parte aqui, né, de percepções extrasensoriais, para a gente abordar sobre isso também. Eu tenho que dar 2 recadinhos agora, que era para ser dado, né? Um, esqueci, então vou dar um recadinho, vou pedir para o Matheus colocar sobre a Seitonoye do Brasil, que está convidando você para o ciclo de estudos da prosperidade. Você já refletiu como conseguir a prosperidade plena em todos os aspectos da sua vida?
Você terá esta oportunidade imperdível participando do ciclo de estudos da prosperidade em Santos, promovido pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. O ciclo é orientado por diretores da Seichonoye do Brasil e que são preletores preparados. Muitos deles são empresários e profissionais bem-sucedidos que passarão exatamente os seus cases de sucesso e as formas como aplicaram essa doutrina e como obtiveram a prosperidade em suas vidas. Esse curso é realizado no Parque Balneário Hotel, com todo o conforto, infraestrutura, apostila, livraria, welcome coffee e almoço no hotel. Ingresse você também na nova turma de 2017. É apenas o encontro, é apenas uma vez por mês e o próximo é no dia 25 de junho, que é domingo, das 9 às 17. Mais informações pode ser pelo Facebook, no Ciclo de Estudos da Prosperidade Santos, por e-mail, basta escrever para prosperidadesantos@gmail.com ou pelo telefone ou mesmo WhatsApp da Sueli 991469702 ou do Luiz, que aí é 11, né? 98622-7060. E vou aproveitar também para dar o recadinho do Manaloa Bem-Estarim sobre biofeedback, que é uma das áreas de maior desenvolvimento no campo da medicina do comportamento nos Estados Unidos. Sensores são colocados sobre a pele para amplificação de respostas fisiológicas e você é conduzido a se perceber e relaxar para alcançar a autorregulação, o relaxamento profundo e o gerenciamento do estresse através da prática da respiração profunda, lenta, suave e rítmica, ok? Então, biofeedback é um dispositivo através de computador que vai fazer uma avaliação de você e vai te ensinar uma série de coisas. Mais informações no site manaloa.com.br ou ligue e agende um biofeedback no 3222-2278 e o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já já com o doutor Caetano, é rapidinho. O bate-papo hoje é com o meu grande amigo, o doutor Orígenes Caetano, ele que é cirurgião dentista, mas o assunto é conexão corpo-espírito e percepções extrasensoriais, porque ele pertence ao grupo Luiz Monteiro de Barros Filho, né? Isso. Que é um grande estudioso do kardecismo e a gente mistura tudo, então, ciência, religião, falamos de tudo aqui. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com análise kármica, radiestesia radiônica, apometria antigoécia, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo, hipnose, além de terapias sonoras. O Palermo ministrará 2 cursos, presta atenção. Primeiro, mesmerismo e hipnose, prática e clínica, de 14 a 18 de junho, na Casa da Luz de São Paulo, que fica na rua Domingos de Moraes, 1429, Vila Mariana. E o segundo curso é em Santos, que é apometria e antigoécia, nos dias 30 de junho e 1 de julho, na Casa da Luz de Santos, que é na rua Santos Dumont, 167. Você pode assistir vídeos dos 2 cursos e também o conteúdo programático através do site www.magodaluz.com.br. Para agendar um atendimento individual com o Palermo ou mais informações sobre os cursos, ligue para 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele retorna ou pelo WhatsApp 99116-0195. Voltamos ao assunto, doutor Caetano. Vamos entrar mais no mérito das percepções extrasensoriais. Primeiramente, a pergunta básica, o que é isso? Na realidade, quando a gente percebe alguma coisa que foge dos nossos sentidos, né? Dos 5? Dos 5 sentidos, então é que nós estamos percebendo de uma outra forma. Uhum. E essa percepção, ela acontece com uma boa parte das pessoas. Mas como desconhecem essa realidade, tratam disso de uma forma assim, até com medo, sobrenatural, uma forma assim que até quando eu vejo crianças assim, que falam que estão vendo isso, estão vendo aquilo, trata com desdém, como não se desse muita bola. E se tratasse de uma forma natural, começasse a questionar ou a explorar o que está vendo, o que está sentindo, seria muito mais proveitoso para as pessoas. Posso dar um exemplo e aproveitar para te perguntar sobre isso, já que você, pela sua explicação?
Acabei de falar sobre o desencarne do meu cunhado. Isso. Que foi da madrugada de domingo para segunda-feira. Um dia antes, no sábado, a minha irmã fez uma atitude que eu achei estranha, que é a mulher dele, minha irmã, a esposa dele. Que ela não é de expor as coisas em rede social, não é, mas ela antecipou o Dia dos Namorados. Ela colocou no Face assim, eu amo meu marido. E colocou isso no Face. Eu estranhei porque não é típico dela expor isso, não é? Para mim foi uma reação. Eu ia até brincar com ela sobre isso, né? Eu falei, não vou brincar não, só curtir, brincar assim, né? Sem nenhuma brincadeira. E ela antecipou isso, porque o Dia dos Namorados, dia 12, e ela antecipou isso, né? Um dia antes do desencarne dele, ele estava completamente bem, não tinha nada. Isso pode ser algum tipo de percepção, alguma coisa que a gente sabe inconscientemente? Sabe espiritualmente. Por quê? Todas as noites, Jadir, nós morremos. Todas as noites. E se você é uma pessoa um pouco espiritualizada e serena aí na sua vida, você no mundo espiritual, você vai ter o seu trânsito natural. Então talvez espiritualmente ela tivesse essa informação e de uma forma, entre aspas, quis homenageá-lo. Prestou essa dedicatória aí um de amor, né? Às vezes não é nem usual da pessoa, então, mas ela nem sabe por... Então você acha que realmente pode ser, porque não é usual dela isso. Eu estranhei isso. Pode, porque todas as noites nós temos essa oportunidade. É a mesma coisa que abrisse a gaiola do passarinho para ele voar. Todas as noites. Você acha que ele não quer voar? Lógico que ele quer voar. Ele tem asa para voar. E nós somos espíritos livres da matéria. Então, quer dizer, a gente pode saber de coisas que inconscientemente, mas que não, no mundo consciente a gente não sabe. Você lembra quando às vezes você sonha, você acorda, você lembra do sonho, mas vai passando, esqueceu o sonho. Né? Às vezes fala, vou dormir com um lápis, uma caneta do lado. É como se tivesse assim. Você está retornando para o seu corpo, está despertando a sua consciência, mas lá ficou gravado no seu inconsciente aquelas informações. Mas o seu consciente captou alguma coisa, mas sabe quando o download foi ao contrário e para o consciente faltou e foi lá para o inconsciente e ficou guardado? Você tinha um pouquinho de informação ainda. Então isso pode acontecer. Então isso é tão interessante, porque é uma coisa natural, acontece com todos nós, mas nós não damos conta, porque nós não aceitamos, ou então não entendemos, que essa não é a nossa realidade. Porque a hora que nós aceitarmos e entendemos que essa não é a nossa realidade... O sofrimento é muito menor, né? Muito menor. Você acha que vai existir tanta violência? Você acha que vai existir tanta corrupção? Antes de eu fazer uma coisa errada... Eu vou fazer um exame de consciência. Pois é, porque você correr tanto atrás de bens materiais, né? Que volúpia a troco é essa, de quê? Né? A troco do quê? Você vê os absurdos que estão acontecendo hoje? Nosso país antigamente, é um absurdo, quando se falasse em 1.000, 100 mil, 200 mil, era uma loucura. Aí depois, certo dia, uma pessoa me falou assim, 1 milhão, mas não era mais nada, 1 milhão. Mas como 1 milhão é muito dinheiro. Nós estamos falando de bilhões. Agora hoje. Nós estamos falando de bilhões. Bilhões. Então, você vê só a ganância do ser humano. A ganância. Pois é, e sabendo que esse dinheiro que você está tirando de um país, né? Você está tirando da educação, você está tirando da saúde. Você passa a ser responsável por quantas mortes no hospital de pessoas que não têm leito, que não têm UTI, né? E aí, porque você tirou esse dinheiro, e onde fica a sua consciência? E aí? Né? Ela vai ficar endividada. A hora que ela despertar, aí ela vai querer reparar tudo isso. Aí nós não entendemos quando uma pessoa nasce lá com uma dificuldade imensa na vida, com uma tetraplegia, uma paraplegia, uma deficiência qualquer que seja, ou motora, ou mental. Então, às vezes, a gente vai passar encarnações em situações de grandes privações, como aprendizado para a sua vida. Aprendizado do espírito. Do espírito. Então, às vezes, ele próprio, quando toma consciência, pede porque, às vezes, é para fugir de tanta cobrança que vai ter em cima da pessoa. Porque, por isso que não é brincadeira ser político. Não é brincadeira. Porque a coisa é muito séria. Coisa, dificilmente um político consegue ter paz no mundo espiritual. Porque o mundo é uma oferta fácil. Os valores se perdem lá dentro. Então, quando chegar no mundo espiritual, você com uma possibilidade imensa. Imagine você ser um ministro,
você ser um presidente de uma nação, a possibilidade que você tem de realizações, e Claro um que país se- rico Sim, claro. como o nosso Brasil. Claro que se a sua condução como político for uma condução honesta e voltada para o bem, evidentemente que você não vai ter essa cobrança, né? Pelo menos a nível espiritual, né? Isso, Mas porque você vai ter uma satisfação, porque você está fazendo todo o bem que pode fazer. É lógico que nós estamos falando de um planeta como o nosso, que nós somos seres imperfeitos, é um planeta atrasado nosso. É um planeta, e nós estamos aqui para mudar esse quadro. Então, toda essa revolução que está havendo é para melhorar, não tenha dúvida que isso tudo é para melhorar. Só que toda mudança, ela traz um certo transtorno na vida de todos nós, né? Agora, existem pessoas que têm responsabilidades maiores, mas cada um de nós tem a nossa responsabilidade dentro do próprio lar, no Pequeno ou trabalho, grande, na temos, né? sociedade, Claro. com os alunos e assim por diante, que vai aí a nossa responsabilidade perante esse papel que nós estamos representando na nossa vida atual, né? Pequeno ou grande é responsabilidade, né? Então essa percepção que é fora dos nossos sentidos, ela agora ganhou um local, ganhou de percepção. Então nós temos a orelha, o ouvido aqui vai captar o som, né? O nariz e assim por diante, os sentidos. E nós temos lá agora a nossa glândula pineal, ou a epífise, que é muito estudada aí pela ciência. Dr. Sérgio Felipe, né? O Sérgio Felipe estará... Está em Santos, vai estar em Santos, né? Ele vai estar em Santos sábado agora. Não, já foi. Já foi. Já foi. Né? Ah, já foi sábado passado. Sábado passado. Então, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um estudioso do assunto, né? Mas é espírita. Mas sem ser espírita, existe N pesquisas sobre essa glândula, porque agora que estão começando a entender, porque até agora... Que ela é anteninha, né? Era uma glândula vestigial, agora que se sabe que ela é cheia de cristais de apatita, e da mesma forma que ela emite uma onda eletromagnética, ela recebe essa onda eletromagnética. E a partir daí nós passamos a nos comunicar. Só para o telespectador entender melhor, uma das pesquisas do Dr. Sérgio Felipe em relação à glândula pineal é que ele estudava pessoas que diziam-se entrar em estados mediúnicos, que também faz parte de, creio eu, né, dessas percepções extrasensoriais, na mediunidade, acho que é isso também, né? Mas ele fazia o estudo dessas pessoas através de tomografia computadorizada. Então, pela tomografia computadorizada, ele percebeu que a glândula pineal emitia um campo magnético extraordinário, fora dos padrões normais, você estando numa situação normal. Então, ele falou, mas por que será que a glândula pineal emite um campo magnético tão grande nessas pessoas que se dizem entrar em estado mediúnico? Aí a conclusão é óbvia, é que ela, na verdade, é o elo. Ela que é a ligação entre o mundo espiritual e o nosso mundo real. Porque imagine só, tem você... É antena. Você é o médium, né? Você está aqui servindo de meio, então tem todo o seu pensamento, a sua psicosfera. Aí vem a psicosfera de uma outra pessoa aqui com você, com todos os elementos dos seus pensamentos, do seu temperamento, se é um irascível, se é calmo, se é bonachão. Vem também próximo de você e vai passar essa informação. Então quem faz também uma pesquisa nessa área é o Dr. Júlio Prieto, que também... faz uma pesquisa nos Estados Unidos. Júlio Prieto, é? Isso. Ele é brasileiro? Ele é de São Paulo. São Paulo. E ele é da Associação Médica Espírita. Até agora nós vamos ter o Mednesp, né? E aí depois um dia, quem sabe, falando com o Dr. Flávio Brown, pode trazê-lo. Ele faz essa pesquisa, fez nos Estados Unidos, muito interessante. Trazê-lo aqui pro e aí ele vai, ele através de tomografias também, muito legal. Bacana. Então, hoje em dia, Jadir, estamos percebendo isso, né? Identificando que isso não é uma coisa da cabeça da pessoa, a pessoa não está doente, a pessoa não é maluca, não. Na realidade, essa glândula está dando sinais aí de trabalho, né? De trabalho. E cada um pode ver perceber da sua maneira, ou através de uma visualização, ou através de uma audição, ou através de uma psicografia, e assim por diante. Clarividência, né? Clarividência. Então tem várias formas de você poder identificar essa outra realidade, que é na realidade a nossa realidade espiritual, né? Então, eu vejo assim, da mesma forma que a água está para os peixes, onde eles respiram e vivem lá dentro perfeitamente, esse plasma está para os espíritos, para nós. Só que nós estamos momentaneamente encarnados.
Então, toda essa onda eletromagnética aí de pensamentos nossos está trilhando por essas vias de luz aí, né? A frequência que está no espaço, Isso. né? E o ectoplasma? Então, o ectoplasma, ele é uma substância que ele está dentro de cada célula nossa. Nós temos lá uma organela chamada mitocôndria, que é uma usina de forças. Então, ali que acontece essa formação dessa substância. E quando tem pessoas médiums dotados dessa sensibilidade, eles liberam essa substância e quando tem contato com o oxigênio, ela se torna densa, como se fosse uma clara em neve, e ali vai tomar o formato de um espírito. O formato de um espírito, ou de uma mão, ou de o que quiser, da vontade daquele que está provocando esse fenômeno. Você consegue moldar como um escultor sobre o ectoplasma, né? Existem vários pesquisadores no século retrasado, por exemplo, William Crookes, que foi um prêmio Nobel, ele fazia moldagens com cera quente, de mão, de pé e assim por diante. É muito interessante. Tudo isso é documentado, tem livros. Hoje, não é uma questão de crença, mas é uma questão de saber. Quer saber? Vai procurar. E tem muita coisa escrita. Tem muita informação. Muita coisa escrita. Porque sai da área da crença, da religião. Pois é. E o que eu acho que é interessante hoje, doutor Caetano, é que a gente percebe cada vez mais, tem pesquisadores sérios entrando nessa área. Né? Porque antigamente era uma coisa muito considerada esotérica, né? Mas hoje não. E tem muita gente, e a maioria não são espíritas. Não são espíritas. Porque o mais interessante é isso. E grandes nomes da ciência mundial aí, principalmente na área da psiquiatria, vamos pegar os americanos, eles descobriram isso sem querer. Principalmente quando voltavam nas terapias de vidas anteriores, eles levavam a pessoa num estado de transe, e quando veio a pessoa voltou em vidas anteriores, onde relatava coisas que de uma outra época, aí eles falaram, opa, esse cara está louco? E aí foi anotando, viu que era uma realidade. Ele era um outro personagem, a mesma pessoa, mas com outro personagem, numa outra época, com uma outra vida, e aí começou a relatar. Opa, se um falou, outro falou, outro falou, outro falou, então isso aí procede. Né? Tem uma verdade nisso, né? Quando o papo é muito bom, a gente não percebe o tempo passar, e eu já estou me cobrando há algum tempo aqui que já terminou o segundo bloco. Terminou? Pois é, então. Está fluindo, né? Tá bom, muito bom. É uma delícia conversar assim, é gostoso, né? É bacana. Né? Eu tenho que fazer a nossa agenda, dar algumas dicas legais para você aí fazer na sua vida, agitar a vida com as dicas aqui da Agenda do Fronteiras. Eu vou começar com a numeróloga Ivete Pugliese, que esteve recentemente no Fronteiras, e ela falou sobre numerologia e deu umas dicas muito legal e as pessoas gostaram muito. Então ela está dando um curso agora, como a procura foi grande, então agora está dando um curso prático de numerologia. Aprenda a descobrir suas características básicas, karmas, personalidade, destino e desafios. Este pode ser o início de um novo rumo em sua vida. No curso você pode aprender a calcular destino, personalidade, resgate de vidas passadas, desafios, expressão, ano pessoal, número de sorte, número da casa, placa do carro e etc. Esse curso vai ser no dia 8 de julho, das 9h30 às 18 horas. O local é no Smart Center Santos. Mais informações ou inscrições é só ligar ou mandar mensagem no WhatsApp no 99-757-7839. E se você se interessou pelo curso de numerologia e não anotou, tá no site do Fronteiras, tá bom? Segunda dica vem da Rap Science com a palestra A Dieta Espiritual. Saiba o que é e os seus benefícios na saúde, por que ocorre o efeito sanfona, degustação de dieta oriental utilizada pelo mestre Ryoho Okawa e também a prece poderosa da dieta espiritual. O palestrante é o monge Milton Nonaka, que vai ser no dia 17 de junho, que é sábado, às 10 da manhã, tá bom? Entrada franca, não paga nada, mas como o espaço é pequeno, pede para que a pessoa ligue e deixe o nome, mesmo não pagando nada, tá bom? Você liga lá,
Pode ser no WhatsApp 991584589 ou no telefone 3219-4600. O endereço é no Templo da Rap Science de Santos, que é na rua Júlio Conceição. Pode mudar a tela, né? Rua Júlio Conceição. Não, essa tela mesmo, tá certo. Rua Júlio Conceição 94 em Santos, tá certo. Vamos lá, Instituto Vidas, que é o único em Santos a fazer e falar de regressão de vidas passadas de forma terapêutica pelo método ABPR. No Instituto Vidas, falamos e fazemos regressão de forma simples, sem hipnose e sem indução. Um tratamento muito eficaz nas depressões, fobias, dependência química, trauma, medo, pânico e etc. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos pelo método ABPR, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a ministrar curso para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Então o Instituto Vidas tanto dá o curso como também faz a terapia. Se você quiser passar pela terapia, algum problema que você tem, você pode ver você numa outra reencarnação através desse regresso, tá bom? Instituto Vidas Reintegrando Vidas, fica na Avenida Pedro Lessa, 1443, sala 12, telefones 99777-7677 ou 3231-2686. Escola Recanto dos Saberes comunica o curso de baralho cigano módulo 1 com Lia Cristal. Entenda como funciona esse oráculo milenar e aprenda a jogar e interpretar passado, presente e futuro, encontrando respostas e direcionamentos para a sua vida. Ritual de consagração das cartas ciganas, curso teórico prático apostilado e ganhe um jogo de cartas de baralho. Vai ser o curso no dia 22 de junho, quinta-feira, das 19 às 22 horas. E também vai ter o workshop Ritual com Ervas com Adriano Camargo. Faça um estudo aprofundado das propriedades das ervas, folhas e raízes. Aprenda como usá-las em banhos, defumações e bate-folhas para limpar, descarregar ambientes e pessoas, trazendo energias de equilíbrio, saúde, harmonia, prosperidade e proteção. O curso é teórico, prático, apostilado com distribuição de muitas ervas durante a aula. O curso vai ser no dia 2 de julho, que é domingo, das 10 às 18 horas. O endereço da Escola Recanto dos Saberes é Avenida Doutor Moura Ribeiro, 78, Marapé, em Santos. E os telefones 3025-2454 ou WhatsApp 98840-4888. Terapeuta holística Eliane de Queiroz comunica o atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa a radiestesia, a radiônica e mantras para detectar e transmutar energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas no dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, é só ligar no 99-172-9798, deixa seu nome e telefone que a Eliane ligará de volta. O endereço para o atendimento é na rua Delfino Stockler de Lima, 81, Altos, Marapé. E o último recadinho vem da terapeuta Kátia Iana Guevara com a vivência terapêutica em São Roque. O tema desta vivência é Ativando os Caminhos da Prosperidade. O ano de 2017 traz a energia das grandes oportunidades e para que possamos vivenciá-las devemos manifestar a energia de abundância e a confiança nos nossos potenciais. Porém, muitas vezes somos vítimas de crenças limitadoras e bloqueios que nos afastam da poderosa energia da prosperidade. Passamos a vida andando em círculos, vivendo de altos e baixos financeiros e sem conseguir atingir os objetivos. Durante a vivência, faremos muitos trabalhos energéticos para curar e liberar essas crenças que nos afastam do nosso caminho de vida e do sucesso profissional, pessoal e financeiro. Essa vivência vai ocorrer do dia 23 a 25 de junho. Mais informações pode ligar no 3261-1352 ou no WhatsApp 988330341. E a Kátia, ela atende na Avenida Dino Bueno, 55, sala 2A, em Santos. Se você perdeu qualquer informação da Agenda do Fronteiras, não tem importância. Entra no site do Fronteiras, www.fronteiras.com.br.
fronteirasdaciencia.com.br e depois, nessa tela, você clica em Agenda da Semana, ok? Todas as informações estão nesse campo. Voltamos já com o Dr. Caetano, é bem rapidinho. Já estamos em nosso terceiro e último bloco, agora falando da loja Merlin, que recomenda a tocha de limpeza e a vela de massala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, trabalho ou onde você achar que haja a necessidade. Ambas transmitem uma energia muito forte. E a loja Merlin continua com o melhor preço do mercado para tudo que você precisar. Muitos artigos diferentes, roupas ciganas, vela de 7 dias, vela por quilo, vela de tudo quanto é jeito, né? Imagens em geral, livros esotéricos, livros religiosos e etc. Loja Merlin tem não só o melhor preço, como a melhor qualidade dos produtos. O André sempre procura o que há de melhor para colocar na loja Merlin. É só procurá-lo que ele vai te orientar a uma compra mais apropriada. Anote o endereço, é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, tá bom? Pereira Barreto 12 é uma rua do ladinho do Shopping Miramar. Bom, vamos voltar ao assunto, Dr. Caetano. O espírito, quando desencarna, desacopla do nosso corpo, né? Ele parte aí para um outro plano, mas muitos espíritos ainda continuam por aqui, de acordo com a doutrina espírita? Continua, porque na realidade, Jadir, vamos pensar assim, nós estamos nessa primeira fase, nesse primeiro período, que nós precisamos da matéria para nos expressarmos. É uma necessidade ainda. Tá. Então, nós estamos aperfeiçoando os nossos sentidos. Vamos voltar lá no tempo, 3,5 milhões de anos atrás, quando nós estávamos iniciando a nossa jornada aqui, no reino hominal, segundo a antropologia. E aí, como é que nós fazíamos a nossa conversa? Eram sons guturais, né, mímica e assim por diante. Ruminando, né? Ruminando, né? Ruminar é a vaca, né? Mas o som, né? O som. Aí o que aconteceu? Nesse período todo, nós desenvolvemos uma linguagem, idiomas, dialetos. Então, nós fomos assim enriquecendo, fomos ganhando em experiência nesse caminhar todo. E então, nós passamos a adquirir grandes informações para a gente. Então, quando nós estamos condicionados nesse período todo com a matéria. Nós estamos vou colocar nesse período do planeta Terra, 3,5 milhões anos, condicionados. Quando nós desencarnamos, morre o corpo físico, nós nos encontramos no mundo espiritual, mas da mesma forma que nos encontramos aqui. Então, naturalmente, não se faz uma distinção. As pessoas passam a viver a vida do encarnado, a vida da matéria, dos seus compromissos, vai no consultório, vai no escritório, vai na televisão, ele continua. Há um certo embaraço, porque ele não está entendendo muito bem isso. Por isso que o Espiritismo surge para nos informar. Nós temos informações agora sobre a nossa realidade espiritual. E que daqui a pouco nós retornaremos nessa realidade espiritual. Então agora, quando eu desencarnar, eu sei da minha realidade espiritual. Então o saber, o conhecer, ele é muito importante. Ele ajuda nesse processo, né? Muito, porque agora você sabe. A mesma coisa que você chega num país que você não conhece, e você não sabe o idioma, não sabe o clima, não conhece nada, a geografia, você fica praticamente perdido. Né? Então, na realidade, como a coisa é muito natural, nós confundimos muito isso. Uma outra dimensão com essa dimensão. Porque nós continuamos o mesmo. Como é que morreu e está vivo? Como é que é isso? Ué, eu morri, mas estou vivo? Então, para quem não sabe, tem lances de confusão muito grande, né? Não, então, mas Jadir, o que eu falo é o seguinte... Mas, e as necessidades continuam existindo? As necessidades continuam existindo. Quanto mais próximo, sede, próximo da matéria, você vai ter necessidade de outra ordem. Necessidades da alimentação, necessidade de sexo, vai ter todo quanto é necessidade. Você não vai deixar. Se você é uma pessoa que usa droga, você vai continuar usando droga. Não altera nada, filho. Ou melhor, piora. Por quê? Porque quando você está no corpo, o corpo é uma barreira que dificulta muita coisa. Quando você está no mundo espiritual, você não tem mais barreira. Se eu tenho um problema com álcool, eu sou um alcoólatra. Se eu penso no álcool, em beber, eu já estou bebendo. Eu estou lá do lado de alguém bebendo.
Isso que eu ia te perguntar, como que é feito isso? Eu vou estar absorvendo aquele etílico. Eu vou estar absorvendo. E a gente tem uma percepção tão interessante que a gente pega o copinho e fala assim, esse é para o santo. Quer dizer, é um jargão popular, né? Popular, mas é interessante porque existem pessoas que são dependentes do álcool. Então, quando o cara está fazendo uso de uma cocaína, aí não está sozinho, não. Tem uma série de obsessores ali. São obsessores, entre aspas, são pessoas que necessitam. Estão sugando aquilo. São dependentes. Estão sugando não só aquele pó junto com ele, mas as energias dele. E na forma espiritual ele consegue satisfazer isso? Não? Porque na realidade, Jadir, nós estamos absorvendo a matéria, ali na matéria. Mas tem o seu elemento espiritual ali. Tem a sua parte etérica, energética. Tem a sua parte. E eles vão estar absorvendo isso. E é isso que vai satisfazer e aí ele fica dependente. E mantém o cara na dependência por quê? Porque eu preciso. Eu, espírito, eu preciso de usar uma droga. Eu vou procurar em quem? Quem não usa? Não, em quem usa. Então, o cara já é um dependente químico, é um dependente psicológico, e agora tem uma dependência espiritual. Quer dizer, aí os espíritos vão influenciá-lo a continuar? Exatamente isso. Olha só que loucura. Então, isso serve para tudo na vida, né? Para fazer o bem. A pessoa está acostumada a fazer o bem, gosta de fazer o bem. Vão ter espíritos voltados para isso, junto a ele. Estimulando, persevere e assim por diante. Então, tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos e com o que nós fazemos. Porque isso tem toda uma repercussão numa outra esfera, né? Num outro plano. Onde vivem pessoas que já viveram aqui, mas estão agora num outro mundo, que às vezes não tem nem noção que desencarnaram, né? E estão lá junto da gente, vivendo o dia inteiro. Então aquela pessoa que sempre reclama de uma dor, às vezes pode ter lá espíritos também que têm esse problema, e como você nunca soube aprender com a dor, ou aprender com uma dificuldade, vive reclamando, você atrai aqueles que também se encontram nesse estado. Mas aí me vem uma pergunta, estamos fugindo até um pouquinho aqui, mas tudo bem, eu acho que vale a pena. O que faz uma pessoa, um espírito que desencarna, ser amparado pelo outro lado ou não? Ele fica solto por aqui? Não, o amparo sempre existe. Sempre existe. O amparo sempre existe. O que nós deixamos de fazer é de querer receber esse amparo. Por exemplo, todos nós temos um espírito amigo nosso. Todos nós. Quando você vai reencarnar, tem uma pessoa que vai te acompanhar. Ah, mas é um estranho? Não, é o seu melhor amigo. É aquele cara que está comprometido com você. É um cúmplice seu. Ele vai estar te acompanhando a tua vida para te ajudar. Para te ajudar. O que acontece é que a gente acaba esquecendo disso. Acaba esquecendo, né? E passa, às vezes, a ter uma conduta inadequada, fugindo daquele compromisso que você tinha. O que esse amigo vai fazer? Quando você foge daquelas necessidades que tinha para o seu crescimento espiritual, automaticamente ele vai se afastar. Porque cada um tem uma frequência, tem um campo vibratório. Quando você entra num outro estado de consciência, ou então você, por exemplo, você enveredou para o uso de alguma droga. Não é que você deixa de ser amparado, é que às vezes não encontram mais um campo para te ajudar. E quem encontra campo ali para quem é afim daquilo lá. Legal. Então, chega uma hora que a pessoa chega no fundo do poço e fala assim, meu Deus, me ajuda. Aí ele abre um espaço, um campo, para alguém vir ajudar. Né? Ajudá-lo. Perfeito. Não, bem explicado. Uma semana atrás eu dei uma palestra e nessa palestra eu fiz um questionamento entre a plateia de quantos % acreditavam na reencarnação. Me deu mais ou menos um cálculo aproximado, 85%. E 15% que não acreditava, eu questionei da seguinte maneira: como se justifica hoje muitas crianças virem com recordações de vidas anteriores, contando detalhes assim inacreditáveis de uma vida anterior e que quando se pesquisa aquela vida existiu? Recentemente tem um menino americano que lembra, ele que ele morreu na Segunda Guerra Mundial, que ele estava num avião que foi bombardeado pelos japoneses, e ele conta detalhes incríveis do avião, detalhes que somente quem estava dentro daquele avião que poderia dizer. Então ele não viu, não pesquisou. Isso não pode, de alguma maneira, demonstrar que existe a reencarnação? Na realidade, Jadir, nós não devemos nos preocupar com essas pessoas assim.
Porque na realidade... Não, eu sei. Mas é curioso. Porque isso todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Porque pesquisa tem de monte aí. Pesquisadores aí nessa área da reencarnação, então, é um prato cheio no mundo todo de cientistas, professores, que pesquisaram isso. Mas pesquisaram seriamente, né? Hoje nós temos teses de doutorado na USP, falando sobre esse assunto. Isso, aceitando isso. Falando sobre esse assunto naturalmente. E várias universidades do mundo afora tratam desse assunto. A gente, quando vem para cá, tem um certo misticismo, a questão religiosa e assim por diante. Mas isso que você falou é um fato, né? Hoje você pega aqueles meninos, o André Rieu vem descobrindo tanta gente aí no mundo afora, músicos com 3 anos tocando maravilhosamente violino, piano, e assim, a pessoa não consegue nem alcançar. Aqui na Colômbia teve um menino que ficou 1h45 falando sobre reumatologia para mais de 2.000 médicos. Quantos anos? 7 anos. 7 anos? Ele manteve a plateia parada, estática, falando sobre reumatologia. Nossa. Então, de onde que veio vem isso, né? Então, na realidade... Nós temos um menino, Sibérios, que mora no Nordeste, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no Fronteiras alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Eu conheci o Sibérios. Um menino com deficiência mental que aos 3 anos simplesmente nunca tinha tocado piano na vida, sentou no piano e saiu tocando. Tocando. Ele não falava, não fazia nada. Aí, de repente, o pai dele começou a ouvir, era o Sibelius tocando piano. Então, na realidade, assim, eu vejo assim, eu não tenho muita importância. Não, assim, eu não acredito em Deus. Não é questão de importância, é questão de que são provas, né? São provas, né? Ah, mas isso é do fórum íntimo, né? Pode aparecer um espírito aqui, falar, não, isso aí é uma projeção da sua consciência, da sua mente, eu sei que da sua mente, isso aí, não sei o que lá, e assim por diante, né? Doutor Caetano, deixa eu dar o telefone do seu consultório. Eu sei que é cirurgião dentista, muito competente por sinal, né? Se alguém quiser procurá-lo, né? Então é o 3238, pode colocar isso, doutor Orígenes Caetano, com o seu consultório dele, 3238-2131. Isso. Confere? Se alguém tiver, depois às vezes não tem um espaço aqui para pergunta, para esclarecimento. Pergunta também pode usar o telefone. Pode usar lá que a gente atende, a Renata atende e passa para a gente. Renata, sua secretária. Isso. Perfeito, então. Mas eu acho muito curioso, a gente já está em cima da hora, mas eu acho muito curioso essas crianças que vêm com lembrança, diz que parece que é mais ou menos até os 4, 5 anos de idade, né? Que chega a ter... Olha, Jadir, foi muito engraçado. Eu não me lembro aonde foi, mas foi numa gravação do Fronteiras. Depois que eu saí daqui, eu recebi um telefonema e essa mãe foi até o consultório. Ela levou o filho dela, de 5 anos de idade, que ele tinha recordações da última encarnação dele, onde ele havia morrido de fome. Você nunca me contou isso, hein? Nunca contei isso? Não, isso não. E foi o Fronteiras foi o provocador disso. Ela esteve no meu consultório e lá nós conversamos. O menino, ele apontava, antes da mãe se casar, quando ela namorava o futuro marido, ele apontava nas fotos quem tirou a foto e falava das pessoas juntos. Puxa, ele já participava da vida do casal, quando namorados, que ele viria a reencarnar futuramente. Sem nunca ter ouvido aquela história. Você vê que interessante. E ele tinha esses insights de perceber coisas do passado. Caramba, aí nós demos algumas recomendações para que essa coisa que deveria estar no inconsciente voltasse para o inconsciente. Porque senão atrapalha muito o nosso dia a dia. Legal, muito bacana. Mais uma história interessante, mais um caso, um caos, né? Estamos em cima da hora. Deixa eu só dar um recadinho da semana que vem. A semana que vem eu vou estar conversando com a nutricionista formada pela USP, graduanda também de fitoterapia, a Maiara Vilas Boas. Ela estará aqui no Fronteiras da Ciência falando sobre nutrição, mitos e verdades. A gente recebe tanta coisa pelas redes sociais e ouve falar tantas coisas, então vai ser a oportunidade de você tirar suas dúvidas aqui através de mitos e verdades sobre nutrição. Quanta coisa, né? Olha, bicarbonato de sódio faz bem para a saúde mesmo, mata as células cancerígenas, salsinha faz bem para o rim, tomar 2 litros de água por dia faz bem, enfim, todas essas coisas que a gente ouve falar, ela vai estar aqui explicando na semana que vem no Fronteiras da Ciência, tá bom?
Doutor Caetano, obrigado mais uma vez, obrigado, viu? Um obrigado velho a amigo, você. está com a gente desde o primeiro ano de Isso. Fronteiras da Ciência e ajudou, inclusive, a verdade. gente elaborar o Fronteiras da Não Ciência. precisa falar assim porque revela a nossa idade. Não, né? imagina. Há 19 anos somos. Não, a gente era criança quando começou verdade. aqui, éramos crianças. É verdade. Obrigado, doutor Eu que Caetano. agradeço. Fiquem com Deus, você em casa que está aqui sempre com a gente. Paz, saúde e prosperidade.